Daí, pessoal, mais uma resolução. Um teste de qualificação profissional foi aplicado a um grupo de 80 pessoas. O teste consistia de 3 questões. O gráfico mostra as porcentagens de acertos de todos os alunos por questão. Então, eu tenho no gráfico que a primeira questão foi acertada por 70% das pessoas, a segunda questão teve 60% de acertos e a terceira questão 40% de acertos. E logicamente, né, que se eu somar aqui, ó, vou te adiantar o raciocínio, ó, 70% mais 60% mais 40% ultrapassa o 100%, justamente porque uma pessoa ela acertou mais de uma questão, então ela está sendo contada em 2 vezes. Continuando ainda, diz que sabe-se que 52 alunos acertaram no mínimo 2 questões. Está aqui é o que eu havia comentado. Ó, 52 alunos acertaram no mínimo 2 questões. E 8 alunos não acertaram nenhuma questão. Assim, a quantidade de alunos que acertaram as 3 questões foi... Bom, eu vou inicialmente fazer o cálculo da quantidade de alunos, né? Aqui eu tenho, ó, quantificado 52 alunos, aqui eu tenho quantificação de 8 alunos. A minha resposta dos que acertaram 3 questões também são respostas quantificadas. Então eu vou quantificar essas porcentagens aqui, ó. Tá? O total de pessoas foi 80. Vou colocar aqui, ó, que o total é de 80 pessoas. E diz que 70% acertaram a primeira questão, então é 70% de 80. 70% de 80, eu vou armar aqui e vou apagar, tá? Ó, é 0,7 vezes 80, ou ainda 70%, eu posso usar a maneira clássica. 70%, 70 por 100 vezes 80, tá? Porcentagem de é porcentagem vezes. Então aqui eu cancelo esse 0 com esse 0, cancelo esse 0 com esse 0 e eu tenho 7 vezes 8, 56. Então aqui eu tenho, nessa primeira barra, vou colocar na própria barra, 56 pessoas acertando. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho 60%, 60 por 100, vezes 80, cancelamento de zeros, 6 vezes 8, 48. Então tenho 48 acertos, ou 48 pessoas acertando a segunda questão. E aqui eu tenho 40% de 80, a mesma história, né? 40% vezes 80. Cancela 0, cancela 0, cancela 0, cancela 0. 4 sobre 1, 4. 4 vezes 8, 32. 32 acertos. Então aqui eu tenho 32 acertos da terceira questão. Muito bem. E aí tem as definições aí do exercício. Diz que o total 80 está aqui. 52 alunos acertaram no mínimo 2. Então vou colocar aqui, ó. Acertaram no mínimo 2. Quantos acertaram no mínimo 2? 52 alunos. E 8 alunos não acertaram nenhuma. Erraram todas, né? Não acertaram, vou pôr assim, não acertaram, tá? Não, tu vai entender que não acertaram nenhuma. Oito alunos. E a pergunta é quantos alunos acertaram as 3? Ou seja, acertaram todas, tá? Vou pôr assim, ó, acertaram todas. Acertaram, vou colocar acertaram as 3. Acertaram as 3. Então isso aqui é o que eu quero descobrir. Já vou chamar isso aqui de X. Acertaram as 3. Bom, então essa aí são as informações. Para eu fazer essa questão, eu vou me valer dos diagramas, né? Vou fazer por diagrama aqui. Diagrama de interseção. Vou acrescentar aqui os 3 diagramas. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um diagrama.
pouquinho maior. Aí. Vou colocar um outro diagrama aqui que se refere à segunda questão. E um terceiro aqui, também com região de interseção, né, entre as três. Porque está perguntando quantos acertaram as três, é porque deve ter essa região de interseção tripla aí. E eu vou colocar um outro, que é aqui um conjunto, vou colocar até menor, que são aqueles que não acertaram nenhuma, que são os 8 alunos. E agora eu vou preencher isso. Olha só, aqui eu tenho a primeira questão. Então esse aqui é o diagrama da primeira questão, esse aqui é da segunda questão, aqui da terceira questão, e aqui são aqueles que não acertaram nenhuma. Bom, começa aqui, eu quero descobrir a quantidade que acertaram as três, então eu já chamei de X, então vou colocar o X aqui, ó, acertaram as três. Muito bem, aí diz assim, ó, acertaram no mínimo 2 questões. Quem é que acertou no mínimo 2 questões? Essas pessoas aqui, ó, essas, juntamente com essas e essas aqui, ó. Então, essa parte pintada acertaram no mínimo 2, porque acertaram ou 2 ou acertaram as 3. Então, eu vou colocar aqui, nesta região, eu vou colocar A, que seriam aquelas pessoas que acertaram a primeira e a segunda, mas não acertaram a terceira. Aqui eu tenho a quantidade de B, que acertaram a primeira e a terceira, mas não acertaram, aliás, acertaram a primeira e a terceira, mas não acertaram a segunda, e aqui eu tenho C. Aqui eu tenho nenhum, é 8. E já vou preencher essa figura assim, ABC, X, eu vou colocar aqui, ó, D, que é a pessoa que acertou somente a primeira. Aqui eu tenho E, que é a pessoa que acertou somente a segunda, e aqui eu tenho F, que representam as pessoas que acertaram unicamente a terceira. Então tá aí o meu diagrama completo. E a partir dessas letras, então eu vou fazer a organização de escrita dessa questão, vou matematizar isso agora, né? Vou fazer uma estruturação algébrica com essas letras. Bom, então começa aqui, acertaram no mínimo 2. Quem que acertou no mínimo 2? A, B, C e X. Então vou colocar essa soma aí, ó, que A mais B mais C mais X acertaram no mínimo 2. Então esta soma fecha 52. Então tá aqui, ó, A mais B mais C mais X acertaram no mínimo 2. Não acertaram 8. Olha só, como o total é 80 e aqui eu tenho 8 que erraram as 3, significa que esse grupo aqui, ó, fecha, esse grupo aqui fecha 72 pessoas. Então aqui eu tenho 72. Então vou fazer essa soma também. Olha só, vou dizer que A mais B mais C mais X mais D mais o E e mais o F dá 72. Muito bem. E a partir dessa informação, olha só, se eu sei que isso aqui, ó, é 52, olha só. Se isso aqui é 52, eu concluo que isso aqui, ó, se isso aqui é 5, vou fazer aqui um esquema. Se isso aqui vale 52, somando com isso, vou fazer com outra cor aqui, ó, somando com isso aqui, ó, dá 72, é porque isso aqui, ó, vale 20. 52 mais 20, 72. Então, D mais E mais F, 72. E esse D mais E mais F, olha só quem são as pessoas. D mais E mais F são as pessoas que acertaram somente uma questão. Podia ser até a pergunta dessa questão, né? De uma maneira bem simples, a resolução.
perguntando quantas pessoas acertaram somente uma questão. Então, acertaram uma questão somente. Acertaram só uma. Ok. Muito bem, e agora ainda vou continuar dentro dessa situação algébrica aí de montagem das equações. Vou colocar aqui de outra cor. Ó. Nota que a primeira questão, quem acertou foram 56 pessoas. Então, vou pensar assim, ó, quem é que acertou a primeira questão? A mais B mais X mais D. Então, vou fazer isso, ó. A mais B mais D mais X resulta 56. A segunda questão, que foi um acerto na quantidade de 48. Segunda questão, eu tenho A, C e X. Segunda questão está aqui, ó. A, C e X. Então, A mais C mais E mais X. Isso fecha 48. E aí eu tenho a terceira pessoa, que é B mais C mais F mais X. Está aqui, ó. B, C, F, X. Que acertaram a terceira questão na quantidade de 32 pessoas. Então, eu vou colocar aqui que B mais C mais F e mais X, isso resulta 32. Tá aí. Isso aqui, ó, pode ser estruturado como um sistema de equações, né? Eu tenho 13 igualdades, eu tenho 13 equações aí. E as letras devem valer a mesma coisa. O A aqui deve valer a mesma coisa que aqui e aqui. O B deve valer a mesma coisa que aqui e aqui. O C aqui e aqui, e assim por diante. Então, as letras têm o mesmo valor. Então, essas equações, elas montam, né? Elas organizam um sistema. Um sistema de equações. Ok. E aí tem muitas maneiras de resolver esse sistema. Eu poderia fazer por isolamento, que vai dar um trabalho bem grande, né? Tem várias variáveis. Eu podia isolar, por exemplo, a variável x aqui, ó. Podia isolar a variável x em todas as equações e começar a estabelecer a igualdade aí, certo? Mas aí ia ficar a substituição em cima de substituição, ia dar um trabalho, parece que ia dar um trabalho bem relevante. Então eu vou fazer uma outra coisa aqui, eu vou fazer a resolução por adição e depois eu tento substituir. Então eu vou somar as três equações, tá? Vou somar na vertical, olha só. Aqui eu tenho A mais A. Então não tenho nem. Eu vou somar assim, ó, vou somar bem. Ó, vou fazer bem didático. Ó. A mais B mais D mais X mais. Agora eu vou somar de baixo. A mais C mais E mais X de novo. Mais, agora eu vou somar a terceira aqui, ó. Eu estou somando só essa parte da frente. Mais B mais C mais F mais X. Somei as três da frente, isso é igual à soma dos três de trás, a igualdade. Aqui seria 56 mais 48 e mais 32. Aqui eu já vou somar isso. 48 com 32 é 70, 80. 80 com 56, 136. 70, 80, 136. Então, eu vou substituir essa soma aqui por 136. Já vou ganhar aqui um tempinho. E agora eu organizo, ó, A aqui e A aqui. Eu tenho dois A. B, eu tenho também dois B. Ó, B aqui e B aqui, 2B. C, um C aqui, outro C aqui. Eu tenho dois C.
D eu só tenho 1, olha só, D eu não tenho 2, eu tenho 1D aqui. Então, mais D. E eu só tenho 1 também, ó, só aqui. E F eu também só tenho 1 aqui, ó. Muito bem, e aí me sobrou o X. O X eu tenho 1, 2, 3x. Isso é igual a 136. Muito bem, ó, já deu uma encolhida aí na equação. Aqui eu percebo, ó, 2A, 2B e 2C, eu tenho que isso é... Eu posso colocar o 2 em evidência, né? Posso colocar o 2 aqui em evidência. 2A mais B mais C. 2 que multiplica A mais B mais C. Aqui mais D, E, F. Olha só, D, E, F aqui, ó. D mais E mais F vale 20. Bom, então eu vou fazer essa substituição agora, ó. Isso aqui, ó, D, E, F vale 20. Então, vou jogar aqui, ó, mais 20 e mais 3x. Isso é igual a 136. Sabe que esse 20 vem para cá, né, daqui a pouco, na falsa passagem diminuindo. Tranquilo. E deste lado eu tenho 2 que multiplicar mais B mais C e tenho 3x. Meu objetivo, lembra, né? Meu objetivo é cálculo do x. Aqui eu tenho 3x. Nota que A mais B mais C mais x dá 52. E aqui eu tenho só A mais B mais C. Consegue ver? Ó? A mais B mais C. Então aqui eu não consigo substituir, porque o 52 ele vale A mais B mais C mais x. Então aqui eu vou fazer uma jogada algébrica aqui. Esse passo aqui eu acho bem complicado do aluno que não tem muita experimentação algébrica enxergar o que vai ser feito aqui, ó. Aqui eu tenho 2A, 2B, 2C. Foi o que me deu esse 2 aqui, tá? 2 que multiplica A mais B mais C colocado em evidência. Aqui no 3x eu tenho 2x mais 3x. Eu vou fazer bem devagar para ti aqui, ó, porque eu quero que tenha um aproveitamento bem bom, tá, dessa questão aqui. O vídeo fica um pouquinho mais longo, mas aí tu encontra aí um melhor entendimento, tá? E eu acho que fica mais aproveitável aí no teu estudo, tá? Aquele aluno que é mais apressado, aquele aluno que quer o vídeo mais curto, né, para se livrar de uma vez da questão, ele vai ficar um pouco frustrado aqui porque o vídeo vai ficar um pouco mais demorado. Então aqui é para quem quer o domínio, né, quer entender por completo a resolução, quer aproveitar isso numa outra questão. Bom, então aqui eu repeti esta escrita aqui, ó, tá? 2A mais B mais C, repetir. E aí o que eu vou fazer? Eu não coloquei em evidência ainda. Esse 3x, como eu quero isolar o x, esse 3x, eu posso enxergá-lo como 2x mais x. Esse é a que eu te disse que é meio difícil de enxergar isso. Esse 3x é 2x mais x. Então, quando eu colocar aqui em evidência, eu até vou fazer bem devagar, eu vou colocar pertinho. 2a mais 2b mais 2... Aqui era 2c, tá? Eu copiei C, aqui é C. Mais 2c mais D mais E mais F. E aqui, ó, mais 2x mais x. Eu separei aqui, ó. E isso é igual a 136. Agora eu vou trazer esse 2x para cá, ó, pertinho de onde tem esse monte de 2. Ó. 2a mais 2b. Estou fazendo bem lento, tá? Mais 2c. Vou trazer para cá, ó, mais 2x. Mais, aqui eu já vou substituir. Lembra que eu havia substituído já, né? Aqui nesse passo, eu estou repetindo o exercício para te dar mais entendimento, né? Estou particularizando. Então, vou fazer a substituição agora. D mais E mais F. D mais E mais F é 20, está aqui, ó. Então, mais 20, ok. E mais x.
igual a 136. Por que só mais x? Porque esse 2x eu coloquei aqui na frente. Troquei de posição. Qual a vantagem de fazer isso? É que agora eu coloco o 2 em evidência. E aí eu tenho aqui, ó, A mais B mais C e mais x. Mais x. E esse 20 eu já levo para lá, ó, 136 menos 20 na falsa passagem. Bom, qual foi a vantagem de colocar esse x para dentro aí desse parêntese? Bom, aqui A mais B mais C mais x, está aqui, ó, A mais B mais C mais x é 52. Então eu consigo fazer essa substituição aí. Então aqui eu tenho 2 vezes 52. Isso é igual, aliás, ainda tem mais x. Isso é igual, vou diminuir aqui 136 menos 20, 116. Aí eu tenho aqui 2 vezes 52, 104. Então já posso fazer assim, aqui x é igual a 116 menos 104. Né? 2 vezes 52, 104, joga para lá na falsa passagem menos. E eu tenho que x é igual a 116 menos 104. Isso dá 12. Então, x igual a 12. Então, eu tenho aí 12 pessoas que acertaram as 3 questões. Está aqui o valor do x. E essa é a solução na alternativa A. Ok? Então, está aí a questão, né, numa resolução bem algébrica, né, de teoria dos conjuntos mesmo. É só o início ali, muito no início. Depois é manipulação algébrica, é trato algébrico, né, é a capacidade de mexer-se e trabalhar-se com letras. Então essa habilidade é bem interessante que se desenvolva e é uma questão boa de botar aí dentro do seu estudo de revisão. Ok? Ficamos por aqui então, um forte abraço, obrigado pela visita ao canal e até a próxima.